Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quero dar as boas-vindas ao Conselho de Administração do Hospital de Loures, do Hospital Beatriz Ângelo, e fazendo um bocadinho a história do hospital. Nós sabemos que o hospital iniciou a sua atividade em 2012 e esteve durante 10 anos na esfera do Grupo Mel Saúde e Soares da Costa e reverteu para o Estado em 2022. Em 2022, de facto, começaram os problemas. Em 2022, nós também estivemos no Hospital Beatriz Ângelo, pedimos uma audição e estivemos no Hospital Beatriz Ângelo exatamente no dia 15 de junho de 2022, prestámos declarações à saída e, nessa altura, o que é que nos preocupava? Fui eu, o Presidente do Partido Chega, Dr. André Ventura, e o Deputado Bruno Nunes, porque é também vereador na Câmara Municipal de Loures, e o que nos preocupava na altura era, de facto, a enorme saída debandada de profissionais médicos, o encerramento de vários serviços, incluindo o de obstetrícia e ginecologia, que, aliás, depois, passado 2 meses, provocou a demissão da própria Ministra Marta Temido. Existiam, nessa altura, também atrasos de mais de 10 horas nas urgências e sabíamos que as reclamações dos utentes tinham disparado. O Conselho de Administração recebeu-nos muito atentamente e com bastante hospitalidade, confirmou a grande maioria das situações, porque elas também não poderiam ser escamoteadas, mas não tinham ainda contabilizado as reclamações. Pelo menos foi essa a resposta que nos foi dada na altura, que não tinham contabilizado o número de reclamações, se tinham disparado ou não. Neste momento, a primeira pergunta que lhe deixo é se, passado quase um ano, se já fez essa contabilização e se de facto confirma aquilo que saiu na comunicação social, que as reclamações dispararam no Hospital Beatriz Ângelo quando passou da esfera privada para a esfera pública. O assunto que nos traz aqui hoje e o motivo pelo qual todos os partidos não obstaculizaram a vinda do vosso Conselho de Administração aqui, prende-se com algo mais grave, algo que já vinha acontecendo durante esse primeiro ano da vossa vigência na esfera de administração, mas que culminou no dia 1 de março deste ano, portanto há pouco mais de 2 meses, numa demissão em bloco dos chefes de serviço das urgências. E não foi uma demissão em bloco qualquer, foi uma demissão em bloco com palavras bastante duras. Palavras onde os chefes de urgências diziam que se vive os piores momentos da sua história, o hospital, e vê-se a não cumprir o seu maior objetivo, que é a prestação de cuidados de excelência ao doente. Também sublinhavam a recorrente saída de especialistas de serviço de medicina interna. Nós já tínhamos falado em 2022 na enorme saída de anestesiologistas. Aliás, foi-nos dito nessa reunião que era verdade que dos 30 anestesiologistas tinham saído mais de metade e que nessa altura só tinham 15 anestesiologistas. Nós sabemos que a anestesiologia é uma especialidade médica que compromete todos os outros serviços por causa da sua necessidade, principalmente nas ações cirúrgicas. E no dia 1 de março também foi dito pelos chefes de missionários que existia desespero por problemas de recursos humanos e que nada foi feito para ajudar os profissionais. E até diziam que tinha existido um elevado esforço e um elevado sentido de dever para poder ser superada a situação. E eu recordo que foram os mesmos profissionais que estiveram também nesse hospital durante a pandemia e que nessa altura se subjugaram às condições e agora, depois de acabarem os 2 circuitos, porque na altura, quando nós fomos em junho à reunião, uma das justificações que nos foi dada para os encerramentos seria a existência de 2 circuitos, portanto agora já não temos 2 circuitos e as demissões acontecem na mesma. De alguma maneira, o vosso Conselho de Administração acabou por ser desmentido no próprio dia pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio logo a público, estava em Faro nesse dia, e veio a público dizer que era preciso conversar com os chefes de missionários, portanto, dando a entender que o vosso Conselho de Administração, de facto, não o tinha feito, não tinha conversado, como se isso fosse possível. Obviamente que ninguém acredita nisso. E, portanto, aqui, muito sinceramente, o que há a perguntar são 2 coisas. Muito obrigado, o Conselho... Vou terminar, Sr. Presidente, com esta pergunta. Das 2, uma, Sra. Presidente do Conselho de Administração, ou o Conselho de Administração não tem à sua disposição as medidas de gestão suficientes para conseguir captar os profissionais de saúde e manter os serviços de excelência no hospital, como veio acontecendo nos 10 anos em que temos a esfera privada, ou tem má gestão. Portanto, das 2, uma, ou o Sr. Ministro e a Direção Executiva não vos dão as medidas de gestão suficientes para fazer o vosso trabalho,
ou são os senhores que estão a fazer um mau trabalho? Destas duas opções, qual é que temos em cima da mesa? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Rosário Sepúlveda, muito obrigado pelas suas considerações. De facto, há uma coisa em que concordamos os dois, é que existe um problema transversal em todo o SNS. Isto foram as suas palavras, e é verdade, porque de facto o seu hospital não foi o único a ter chefes de urgência demitido. Houve pelo menos 7 grandes hospitais: São José, Santa Maria, Almada, Caldas da Rainha, Póvoa de Varzim, Estefânia. Portanto, é um problema que de facto é transversal e, portanto, eu tendo a pensar que o busilis da questão não está exatamente em todos estes conselhos de administração, que são compostos por vários profissionais, todos eles obviamente capacitados e profissionais porque foram escolhidos para o efeito, mas se calhar está nas medidas que estão ao seu dispor para poderem ultrapassar isso. E foi a semana passada a sua congênere, a doutora Rita Pérez, Presidente do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier, foi exatamente uma dessas abordagens que teve também, disse que existem algumas medidas de gestão desvantajosas e que seria bom que os hospitais EPS pudessem ter à sua disposição algumas medidas mais maleáveis, mais plásticas, para poderem contratar os especialistas e poderem também fazer com que a remuneração fosse mais atraente. Relativamente a outras considerações que a doutora fez, de facto os tempos médios de espera, eu fui consultar agora, isto foi atualizado há 11 minutos. A doutora, não concordo consigo, os doentes que não são urgentes são os azuis, não são os verdes, porque na triagem de Manchester os verdes são menos urgentes, mas também são considerados urgentes. E, portanto, existe, por exemplo, aqui, hoje, agora há 11 minutos, no seu hospital, um doente urgente com pulseira amarela, estão 39 pessoas à espera e têm 11 horas à espera. No muito urgente, no urgente tem 13 horas à espera, 39 pessoas, no menos urgente, 22 pessoas, 11 horas. E, portanto, de facto, alguma coisa tem que ser feita, tal como disse o Sr. Presidente Ricardo Leão do Partido Socialista, autarca, no vosso Conselho, alguma coisa tem que ser feita. Eu concordo que tem que ser feita também antes da entrada do hospital, porque nós sabemos que a média do acesso às urgências é 600 por cada 1000 habitantes, enquanto que a média da Europa está entre os 300 e os 400. Portanto, há aqui alguma coisa que tem que fazer. Obviamente que concordo com a doutora que diz que tem que ser ajudada antes da porta do hospital, mas todo o SNS está em crise e não vale a pena escamotear isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.